bem-vindos a mais um vídeo do canal Inglês Jurídico by Nathalie. Eu sou a Nathalie, a sua teacher de inglês jurídico, e hoje vamos falar sobre a palavra performance. Então, se você já ouviu essa palavra especificamente quando está lidando com contratos, você provavelmente teve dúvidas sobre o que isso significa e como que consegue traduzir essa palavra. Então, hoje eu vim explicar isso. Então, mais uma vez, eu sou a Nathalie, a sua professora de inglês jurídico, também trabalho com traduções jurídicas. Se você quiser entrar em contato comigo, recomendo que você acesse o próprio Instagram através do @inglesjurídico by Nathalie. Vamos lá, gente. Então, performance. Como que eu posso definir performance? Primeira coisa, você precisa saber que performance fora do âmbito jurídico tem uma definição e dentro do âmbito jurídico tem outra. Então, essa primeira definição eu tirei daquele dicionário do Google que não tem nada a ver com o inglês jurídico. Então, vamos lá. Performance. An act of staging or presenting a play, concert or other form of entertainment. Então, gente, é a ação, a performance, a ação de uma encenação ou uma apresentação de uma peça de teatro. Pode ser também um concerto, enfim, outra forma de entretenimento. Então, quando eu estou falando de performance fora do âmbito jurídico, eu estou falando como que a pessoa atuou naquela peça, naquele concerto, enfim, de uma forma de entretenimento. Então, um exemplo aqui que o próprio dicionário dá. Don Giovanni had its first performance in 1787. Então, Dom Giovanni teve a sua primeira atuação em 1787, certo? Vamos lá, continuando. Agora, essa definição já se refere mais no âmbito jurídico. Aqui eu estou falando mais uma vez do dicionário do próprio Google. The action or process of carrying out or accomplishing an action, task or function. Então, um ato ou um processo de realizar uma ação, né? De cumprir uma ação, tarefa ou uma função. Então, aqui ainda não está 100% no jurídico, mas pode ser, essa definição pode ser levada para o âmbito jurídico, sim. Que não necessariamente está falando de um contrato, mas você cumprindo uma ação, cumprindo uma obrigação, uma tarefa. The continual performance of a single task reduces a man to the level of a machine. O desempenho contínuo de uma única tarefa reduz o homem ao nível de uma máquina. Então aqui, gente, bem filosófico esse exemplo que foi dado aqui para vocês. Agora, essa última definição de performance eu retirei direto do Black's Law Dictionary. Então, essa é a definição dentro de um dicionário jurídico. The successful completion of a contractual duty, usually resulting in the performer's release from any past or future liability. Essa é a primeira definição. A segunda é execution. Então, é um sinônimo. Also termed full performance. Então, vamos lá, gente. Primeira, a conclusão, né, bem-sucedida ou a conclusão com êxito de um dever contratual, geralmente resultando na libertação da pessoa que está atuando, né, na pessoa que está completando essa ação. Então, a pessoa acaba sendo libertada de qualquer responsabilidade passada ou futura. Então, gente, performance é quando a pessoa cumpre aquilo que tinha que cumprir, especificamente quando eu estou falando de um contrato. Então, aqui a gente fala muitas vezes que a pessoa cumpriu, e aqui tem o execution, cuidado, é aqui quando a pessoa executou aquilo que estava previsto no contrato, a pessoa fez aquilo que estava previsto no contrato. Não é a execução no sentido de executar o contrato, de levar o contrato a juízo para que a pessoa cumpra. É execução de tipo, a pessoa executou aquilo.
fez a ação, né? O verbo executar, e não o sentido de levar para juízo, executar. Execution, also termed the full performance. Também chamada de performance completa, é uma palavra que a gente também usa no português, a performance. Então, aqui, as traduções, gente, performance. Eu posso traduzir como cumprimento ou execução, de forma ampla, de forma geral. E to perform é cumprir, então cumpriu a obrigação. Executar, no sentido que eu falei para vocês de executar uma ação e não, perdão, a pessoa, né, a ação de executar e não a execução em juízo. Efetuar, efetuou a obrigação, ou realizar, realizou a obrigação, realizou aquilo que estava previsto no contrato, certo? Então, aqui está para vocês como corretamente utilizar a palavra performance ou o verbo to perform. Então, se alguém tiver ficado com alguma dúvida, aqui estão as referências que eu utilizei para elaborar essa aula. Thank you very much e podem entrar em contato comigo através dos seguintes canais. See you next time!